Imagina que você está tão viciado numa série que passa a acreditar que a sua vida também faz parte dessa série. Maluco isso, né? E é exatamente o que acontece em I Saw the TV Glow, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então se você está curioso para saber do que se trata esse filme, ou se você já assistiu e quer entender ainda mais o universo dessa obra, e principalmente o final dele, porque sim, ele tem um final polêmico, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem colorido. The pig go big? Yeah. Do you watch? Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários um emoji de um coraçãozinho de qualquer cor que eu vou responder com um arco-íris, já que esse vídeo está bem colorido. I Saw the TV Glow é um novo filme da produtora e distribuidora lá dos Estados Unidos, A24, ou A24 aqui para os brasileiros. É um filme que fez muito sucesso nos circuitos que ele foi lançado, ele participou de festivais e chamou muita atenção, tanto que ele conseguiu uma distribuição nacional lá nos Estados Unidos. Fez muito sucesso nessa distribuição e alguns países começaram a se interessar por essa obra, então ele está ganhando uma distribuição internacional também. Que não é o caso aqui do Brasil, porque aqui ainda não tem data prevista de estreia. Brasil sempre por último, né, para lançar esse tipo de filme. Por se tratar de um filme com o selo da A24, vocês podem esperar uma obra bem esquisitona. Ele tem uma história confusa, tem um final aberto, que você vai falar, meu, o que aconteceu no final desse filme? É aquele tipo de filme que quando sobe os créditos, na hora, você abre a internet e vai pesquisar. Aí só o The TV Glow final explicado. Porque sim, né, cada um vai ter uma experiência com esse filme, muita gente vai detestar esse filme. Eu tô até vendo aqui nos comentários que vai ter muita gente xingando esse filme, vai falar, eu odiei o filme e tá tudo certo. Cada um vai ter a sua experiência, o importante é assistir o filme. E confesso que no início eu achei que eu não fosse gostar desse filme. Ele foi indo por um caminho que eu falei, será que isso daí vai me fisgar? De repente, o filme ele dá uma virada que eu falei, agora sim, eu estou vendo a A24 nesse filme. Obrigado por isso. Que experiência maluca. Eu adoro um filme maluco, um filme confuso, um final esquisitão que abre margem para várias discussões. Eu particularmente amo esse tipo de filme. Então quando tem todo mundo detonando um filme porque o final é isso, o final é aquilo, eu fico curioso para assistir. Essa obra é dirigida pela diretora Jane Schoenbrun, uma diretora trans. Eu estou falando isso porque vai ter uma importância para a história do filme também. Ela não tem muitos filmes ainda no seu currículo. Na verdade ela trabalhou mais como roteirista, inclusive de outros filmes da própria A24. E agora ela está investindo mais na carreira de diretora. E ainda bem, porque precisamos de diretoras assim, de histórias como essa sendo contadas. Se você já é inscrito aqui no canal, você sabe como funciona esse tipo de vídeo. Então eu vou contar a história do filme, vou contar curiosidades, pontos que eu observei enquanto assisti a obra e principalmente explicar o final pra vocês, que eu sei que muitos estão aqui pra entender o final dessa obra. Eu vou explicar tudo detalhadamente, vocês vão sair daqui entendendo tudo sobre esse filme. Como eu falei pra vocês, esse aqui é o tipo de filme que quando termina, vocês vão atrás de respostas na internet. Eu também busquei algumas respostas e aí eu fui atrás e descobri um artigo muito bom, que é uma entrevista da diretora pra Variety. Até deixar linkado essa matéria aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então muito do que eu vou falar aqui é com base na minha percepção, né, na minha experiência com o filme, coisas que eu observei por referências também do próprio cinema e é claro que reforçado com o que a diretora falou sobre as polêmicas desse filme. Então esse é o embasamento que eu vou usar pra explicar o final e contar umas referências que eu observei. Esse filme ele tem um núcleo de personagens bem pequeno, na verdade tem pouquíssimos personagens, mas o foco maior está em dois personagens. Então eles aqui serão os principais e eu já vou falar o nome deles para vocês irem se familiarizando. O primeiro é o jovem Owen, que na primeira fase dele do filme é interpretado pelo ator Ian Forman, e a segunda personagem que vai ter uma relevância gigantesca na história, a Maddie, que é interpretada por Bridget Long Payne. Esse filme é ambientado nos anos 90, o que é uma delícia, porque a ambientação dele é ótima, realmente parece que os personagens vivem naquela época, e é uma cidade suburbana que a gente não sabe o nome. Eu acho que se chama Void, já que os personagens estudam na Void High. E aqui nessa escola nós temos o jovem Owen, que ele está na 7ª série, que é o personagem principal. E ele está muito curioso para assistir uma série que está passando, que se chama The Pink Opaque. É uma série sobre duas meninas que tem uma conexão neural entre elas, então elas têm superpoderes e elas estão combatendo o mal. Principalmente o grande vilão dessa série, que é o Senhor Melancolia. Inclusive a imagem desse vilão, ele é uma lua, e lembra muito a estética daquele filme francês chamado Viagem à Lua. Se você conhece cinema, você já viu com certeza essa figura que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem e lembra muito o vilão dessa série. Só que é uma série que ela passa às 22h30, ou seja, o horário de criança estar na cama. Então muitas crianças não assistem essa série. E é o caso do Owen. Ele vive com os seus pais e o pai dele, a gente percebe que ele é muito abusivo. A gente vê que eles têm muito medo do pai do Owen. E a mãe é o grande coração daquele lar. Ele então não tem acesso a essa série, mas ele já viu algumas propagandas e ele fica muito curioso
curioso pra assistir. Até que uma tarde ele está numa eleição que está rolando lá na escola dele e ele conhece a jovem Madge. Ela está ali no canto lendo um livro sobre The Pinkle Cake, que é o livro guia que explica todos os episódios. É uma coisa que era muito comum nos anos 90. E a gente percebe que essa menina, ela é meio gótica, ela não tem amigos, então ela tá num canto escuro ali tentando ler o livro dela, não conversa com ninguém. Você percebe que ela é uma pessoa excluída. E o Owen se identifica com ela, ele também não tem amigos, ele é excluído. Então ele vai se aproximando da Madge, mas também por curiosidade da série. Ele quer muito saber o que se passa ali. E aí ele fala, nossa, tenho muita curiosidade de saber o que se passa nessa série. Aí ela tá meio assim, né, do tipo, esse cara quer ser meu amigo, que esquisito. Ela não dá muita atenção pra ele. Ela vê que ele fica meio chateado com isso e acaba falando, tá, vem aqui que eu te explico. E ela começa a apresentar o universo dessa série. Parece que a cabeça do Owen abre, ele começa a receber várias informações legais e ele vai ficando fissurado por tudo que a Madge está explicando pra ele. Aí ele fala, nossa, eu queria muito assistir isso. Se você quiser, eu posso te ajudar, né? Vem pra minha casa durante a noite que a gente assiste lá em casa. Já que seus pais não deixam, é só você vir pra minha casa. Só que aí também é um problema, né? Porque seus pais não deixam ele assistir uma série à noite, uma série de terror, né? Um pouco mais adulta. Imagina sair de casa. Aí corta, a gente vê o Owen conversando com a mãe dele e ele inventa que vai rolar uma festinha, tipo uma festa do pijama, na casa de um amiguinho dele. A mãe dele desconfia, mas ela quer que o filho aproveite a vida. Ela fala, bom, temos que conversar com seu pai. Se ele deixar, beleza. E a gente vê que o pai dele autorizou. E aí no dia seguinte, a mãe dele leva ele pra casa desse amiguinho. Só que não é lá que ele vai ficar. Ele pega a mochilinha e vai pra casa da Madge. Ele entra na casa, ela está junto com uma outra menina. Ela dá um oizinho pra ele e fala, ó, deita aí, pode ficar aí. E a televisão na casa dela fica meio que no porão. E lá em cima fica os quartos. E a gente escuta algumas discussões no decorrer da noite dos pais dela, porque ela também tem problema com os pais. Então ele fica ali e começa a assistir essa série. Pra eles é como se fosse uma salvação. Eles assistem aquilo com tanto gosto, principalmente a Madge e o Owen. E a série é uma referência a Buffy Caça-Vampiros, uma série que foi muito popular nos anos 90, acho que todo mundo conhece, e é uma referência proposital. A diretora explica o porquê, que eu vou falar na parte do final explicado. E o nome dessas duas protagonistas é Isabel e Tara. Inclusive, Tara é o nome de uma das personagens da série Buffy. A atriz que faz a Tara na série Buffy também faz uma participação especial nesse filme, pra vocês verem como tudo está conectado. E realmente é bem parecido. Eles ficam então nessa obsessão da série, começam a assistir, e o Owen, pra ele, assim, aquilo é uma coisa muito adulta, ele fica impressionado com as cenas e tal. A série acaba, a menina lá vai embora e fica a Madge e o Owen conversando. E a gente vê que eles têm uma conexão muito forte, muito bonita até entre eles. É como se um enxergasse algo que tem reprimido dentro de si no outro. Isso vai ter uma explicação também, mas eles se enxergam de um jeito diferente. A Madge então fala, ó, pode dormir aí, tá? Coloca seu saco de dormir, dorme aí. Só não deixa meu pai te ver, porque ele é um cara meio bravo e pode ser que ele brigue com você. Então vai embora logo cedo. E no dia seguinte ele precisa voltar pra casa dele, aí ele fala que foi tudo bem. Beleza, a mãe dele e o pai não desconfiam de nada e segue a vida. Só que o Owen não consegue ir sempre na casa da Madge pra assistir essa série. Então o que eles fazem? Eles montam tipo um clubinho da série. Algo que era muito comum nos anos 90, principalmente pra quem assistia Buffy. As pessoas que assistiam, elas gravavam pelo videocassete alguns episódios e emprestavam esses episódios pras outras pessoas. Depois alguém gravava por cima desse episódio e emprestava pra outra pessoa. Então era uma forma de viralizar essa série, né? E também não tinha internet pra você fazer download. Depois começaram a fazer isso com DVD. Então a Madge, ela começa a gravar alguns episódios pro Owen. E a gente vai vendo essa passada de tempo. Ele vai crescendo, a Madge também vai ficando mais velha e eles vão crescendo no meio dessa série. Só que amadurecer e crescer são palavras fortes pra esses personagens. Primeiro que o Owen, ele vive num lar muito abusivo. E quando as coisas pareciam que estavam florescendo, a mãe dele morre. Então é uma casa sem diálogo, sem amor, sem vida, sem cor. A única cor que tem nessa casa é a cor que sai da televisão quando o Owen assiste a série. E isso também está acontecendo com a Madge. Até que um tempinho depois, eles se encontram na escola e a Madge sugere que eles fujam. Ela fala, olha, não estou aguentando mais, tem alguma coisa errada com a minha cabeça, que de certa forma tem a ver com essa série, então eu quero fugir pra ir atrás desse elenco, eu quero viver o que esses personagens vivem na série. E ela convida o Owen a ir com ela. Esse aqui não é o universo real que nós vivemos, o universo real é o que acontece dentro daquela série. E ela levanta essa informação na cabeça dele e ele começa a pensar isso durante a noite. Até que ela fala, bom, então amanhã eu vou fugir de casa e eu recomendo que você faça o mesmo. E durante todo o filme nós temos várias referências de cores que aparecem na tela, principalmente da cor roxa, da cor lilás, da cor branca. São cores que aparecem com muita frequência na paleta desse filme. Inclusive tem uma cena que o Owen, ele está na escola e eles enchem como se fosse um balão bem grande para as crianças entrarem. Tem umas cores bem vibrantes dentro. Tem o roxo, tem o lilás, tem o branco. E vocês já devem estar percebendo o que significa essas cores. Mas eu vou guardar essa informação na hora do final explicado. O Owen, ele fica com tanto medo de fugir
com a Meg e preocupado com o que possa acontecer com ele, que ele vai até a casa daquele amiguinho que ele fingia que rolava a festa do pijama, e ele fala pra mãe desse amigo: olha, por favor, liga lá na minha casa e fala pro meu pai que eu tenho mentido todas essas noites, que eu não venho aqui pra sua casa, eu estou indo pra casa de uma outra pessoa, então fala isso pra ele vai me dar um castigo, eu não vou fugir e possivelmente ela também não vai fugir. E é isso que acontece, o Owen ele fica de castigo, mas a Meg realmente ela foge de casa. E ele continua assistindo The Pink Opaque, ele ainda tem esse sonho de rever a sua amiga, ele trabalha num cinema, então ele tá sempre envolvido com essas coisas relacionadas a filme. A gente vê que ele sofre um pouco de bullying dos outros funcionários desse cinema, mas todos esses personagens secundários, eles são estranhos. Passa a sensação de que aquele realmente não seja um mundo real, que aquelas pessoas são cartunescas, que elas são figurantes da vida do Owen, o que meio que conecta com o que a Meg falava, que aquela não era a vida real. A vida real era o que acontecia na série The Pink Opaque. E a relação do Owen com o pai dele é muito bizarra. A gente acompanha a casa dele, a gente vê que é tudo muito escuro. Tanto que tem um momento que ele coloca essa série pra assistir e uma voz começa a chamar ele pela televisão. E aí tem uma hora que a televisão tá sugando ele. Sim, gente, você vê isso acontecer. A televisão tá puxando ele pra dentro. E a gente vê o pai dele aparecendo desesperado, puxando o Owen de volta. Isso aqui vai ser uma referência tão forte quando eu explicar essa cena pra vocês, vocês vão ficar de boca aberta. E aí no que ele está, né, se desenvolvendo, crescendo, tem um momento que ele está no mercado fazendo compras, até que ele encontra a Mad. Ela aparece do nada e ela tá toda mudada, um visual diferente, um cabelo mais curto, outro estilo de roupas, e ele fica impressionado de rever a Mad. Ele fala: meu Deus, onde você esteve todos esses anos? Aí ela fala: bom, calma que eu vou te explicar tudo o que aconteceu na minha vida, vamos sair daqui, vamos pra outro lugar. E ela leva ele pra um bar muito alternativo, que eu achei esse bar maravilhoso. Eles estão ali conversando naquele bar e ela fala: seguinte, Owen, eu vim aqui na verdade te convidar pra voltar para The Pink Opaque comigo. Aí ele: como assim voltar para The Pink Opaque? Como assim? Você esteve lá? Aí ela: sim, eu passei a viver dentro dessa série, então lá é a realidade, aqui não. Aqui as pessoas são malvadas, elas não te impulsionam pra você realizar os seus sonhos, elas fazem isso pela influência do vilão, que é o Senhor Melancolia. E se você não tomar cuidado, você vai acabar sendo levado por esse vilão também. E ela começa a introduzir a ideia na cabeça do Owen que na verdade tudo aquilo que eles viveram enquanto eles assistiam The Pink Opaque no porão da casa dela, quando eles estavam ali, né, curtindo aquela vibe, não é que eles estavam assistindo a série, eles estavam dentro da série. No momento que eles assistiam aquilo, aquela era a realidade deles. Ela começa a introduzir essa ideia na cabeça do Owen e ele vai ficando confuso. Não, aquilo era só uma série, nada daquilo é real. O real é o que nós vivemos aqui. Ela: não, The Pink Opaque é real e eu posso provar, porque ainda há tempo. E essa frase, ainda há tempo, aparece em vários momentos do filme. Ela revela que o nome dela não é mais Mad, o nome dela é Tara, o nome da personagem da série. Ela começa a introduzir uma ideia bem esquisita na cabeça do Owen, que pra ele assumir a personalidade de um dos personagens de The Pink Opaque, ele precisa se enterrar dentro de um buraco, como se fosse uma cova mesmo. E a gente acompanha essas imagens conforme ela vai contando o que precisa ser feito, e ele começa a ficar assustado. Quando ele fizer isso, ele vai ser a Isabel. Ela será a Tara, lá da série, e ele vai ser a Isabel. Durante essa conversa, quando ela fala que ele vai ser a Isabel e ela será a Tara, a gente começa a ver algumas imagens que nós não vimos quando eles estavam juntos assistindo a série lá no porão da casa da Mad. A gente vê alguns flashes do Owen usando um vestido, como se ele estivesse vestido de mulher ali enquanto eles assistiam essa série. E tem uma característica muito interessante, que essas personagens da série, elas têm uma tatuagem na nuca, como se fosse de um fantasminha colorido, que é o que conecta essas duas personagens. E na visão da Mad, e na visão que nós temos também desses flashes do passado, de quando eles estavam juntos, a gente vê que o Owen e a Mad também têm essa tatuagem na nuca, como se eles estivessem conectados também e vivessem naquele estilo da série. E o Owen vestido de mulher ali, sendo a Isabel, enquanto a Mad queria ser a Tara. Aqui você começa a ficar confuso, mas vai ter uma explicação. Segura, confia em mim. O Owen fica apavorado e ele não aceita isso. Ele fala: não, eu não quero viver isso, tá tudo bem, minha vida tá indo bem, eu tô trabalhando. E no final dessa conversa ela deixa o convite, ela diz: olha, amanhã eu vou embora, então eu sugiro que você venha comigo, você vai ser mais feliz, essa cidade não é um lugar bom e não sei o que. E a gente vê que à noite tá lá o Owen assistindo The Pink Opaque, ele começa a entrar naquele universo de novo, e ele quase é puxado pela televisão novamente, mas mais uma vez ele retorna pro universo normal, né, pra vida normal que ele leva. Conforme o tempo vai passando, o Owen vai envelhecendo, o pai dele morre, e durante esse meio tempo
tempo, o Owen, ele mudou de emprego, ele não trabalha mais naquele cinema, ele foi trabalhar como se fosse num parque de diversões, que basicamente era do mesmo dono do cinema, só que agora num outro tipo de entretenimento, e alguns funcionários daquele cinema também estão trabalhando nesse parque. Aí a gente vê que nessa passagem de tempo, ele comprou uma televisão mais moderna, porque aí já entrou os anos 2000, a gente vê que já tem Smart TV, ele começa a assistir The Pink Opaque no streaming, então tem lá um serviço de streaming X, né, qualquer, e ele tem uma outra visão do que era The Pink Opaque, porque na cabeça dele era tão maravilhoso, e quando ele começou a assistir de novo, ele viu que na verdade era uma coisa bem bobinha, sabe, aqueles personagens faziam coisas bobas, os efeitos especiais eram super toscos, é igual quando a gente tem um carinho muito especial por um filme que a gente assistiu na infância, quando a gente assiste ele de novo na vida adulta, você fala, nossa, eu gostava tanto disso, mas é tão ruim, é tão bobinho, e aí nós vamos entrando no final do filme, que é aquela parte que todo mundo vai ficar de boca aberta. Tá rolando uma festa de aniversário de uma criança lá no parque de diversões, aí todos se reuniram no salão principal desse parque pra cantar parabéns. Só que o Owen, ele tá muito estranho, a gente vê que ele tá sempre suando, ele tá falando umas coisas que não fazem sentido, ele tá usando umas roupas esquisitas, e ele começa a ter um surto, ele começa a gritar, e ele olha pros lados e tá todo mundo paralisado, né? Então as pessoas estavam batendo palma, ficam assim paralisadas, e ele sai correndo e vai pro banheiro, e ele tá ali caído no chão do banheiro, pensando em tudo que tá acontecendo, e ele está com um objeto cortante na mão dele, e ele começa a cortar o seu próprio peito, a gente vê a cena dele cortando assim, ó, a gente dá uma agonia, e aí ele vai pra frente do espelho, começa a abrir o próprio peito, e dentro do peito dele, dentro do corpo dele, tem esse brilho da televisão, sabe aquela estática? O brilho da televisão começa a sair do peito dele, como se ele permitisse que tudo aquilo que tá dentro dele fosse expurgado, saísse. E essa cena é linda, é uma cena maravilhosa. Aí no que isso tudo tá saindo dele, ele olha pra ele mesmo no espelho, como se ele se encontrasse, né? Você vê que o semblante dele muda depois que aquilo saiu do peito dele. Aí alguém bate na porta do banheiro perguntando se tá tudo bem. Aí ele vai, botou a camisetinha, e no que ele sai correndo pelo parque, pedindo desculpas pra todo mundo. E o filme termina. Pois é, ele termina. Não tem cena pós-crédito, que eu assisti até o último segundo. E aí o filme que deixa mais perguntas do que respostas. É claro que você quer saber o que foi que você acabou de assistir. E vamos entrar agora nas explicações. Mas antes disso, gostei do filme, mesmo sem as explicações. Mesmo sem ter entendido muitas coisas, eu falei, gente, que filme incrível. Eu amo esse tipo de filme. Boa parte do que eu vou falar aqui é com base na minha percepção e também na entrevista da diretora pra Variety e outros jornais que ela apareceu pra falar sobre esse filme. Eu vou deixar tudo linkado pra vocês na descrição do vídeo. Na verdade, gente, todo esse filme é uma grande referência, uma grande metáfora às pessoas trans, principalmente aquele momento fatídico, aquele momento específico onde a pessoa ela precisa se assumir pra ela mesma e também pra sociedade. E é exatamente sobre este momento que esse filme se passa, já que de acordo com a própria diretora na entrevista da Variety, ela passou por isso. Então ela iniciou esse processo de transição por volta dos seus 30 anos e ela passou por todas essas descobertas, ela passou por todas essas perguntas e esses questionamentos. E a todo momento ela se desculpava à família, aos amigos, por ela ser quem ela era. Olha só que coisa louca. Pessoas, elas se desculpam. Poxa, me desculpa por eu ser assim, mas eu sou. Então não precisa pedir desculpa. E é exatamente essa a referência com o final do filme. Depois que o personagem ele se abre, né, e ele se mostra, ele pede desculpas pra todo mundo quando ele sai correndo. E quando a diretora falou isso, eu falei, meu, total. Isso foi uma das coisas que eu precisei de explicação, porque eu não entendi o porquê ele pedia desculpas no final. Eu que abri minha cabeça e saiu aquele brilho da minha cabeça. Achei genial. E tem várias outras referências que acontecem no decorrer do filme. O Owen e a Mad, eles são pessoas trans. A gente já vê uma referência clara disso quando o Owen está dentro daquele balão que eu falei pra vocês que eles enchem ali na escola e tal, que tem as cores da bandeira trans. E ele é o único ali daquelas crianças que está bem no centro. Quando eu vi no início do filme a cor, né, da bandeira de orgulho trans e o Owen no meio daquilo tudo, eu falei, vai ter referência disso com certeza. E a Mad também está passando por essa transição, só que ela também se identifica como uma pessoa não binária, o que faz total sentido com a pessoa que interpreta essa personagem, que é interpretada por Bridget Loud Payne, que também é uma pessoa não binária na vida real. Tanto que tem um momento do filme que ela e o Owen estão conversando, ela vira e fala, olha, você sabe que eu não gosto de homem, tá? Então se você quer dar em cima de mim, não vai acontecer. Ele fala, não, tudo bem, eu entendo. E ela pergunta pra ele, e você, gosta de homem ou de mulher? E ele fala, eu não sei do que eu gosto de pessoas, eu gosto da vida. Então o filme ele já vai entrando nessa discussão. E a série The Pink Opaque, na verdade, ela esconde a verdadeira identidade desses dois jovens. O Owen, ele quer ser a Isabel, tanto que a gente vê que ele já se vestiu como Isabel, ele assumia essa identidade quando assistia The Pink Opaque com a Mad. E a Mad queria ser a Tara, tanto que ela mudou o nome dela, ela mudou a sua fisionomia, ela mudou as suas roupas. E acontece uma coisa durante aquele diálogo
diálogo naquele bar esquisitão, que eu achei maravilhoso, que o Owen chama a Tara de Mad, que era o nome que ele conhecia. E ela fala, olha, esse não é mais o meu nome. Num tom bem sério. E é uma coisa que acontece muito quando elas mudam um nome, né? Quando tem toda aquela questão. Tem muitas pessoas do seu passado que, sem querer, às vezes, algumas até por maldade, ainda que chamam do nome que seus pais colocaram quando você nasceu. E que isso machuca muitas pessoas. Quem fala isso é a própria diretora. Então você sente essa sensibilidade, você fala, cara... E a Mad fala, pra você entrar no universo de The Pink Opaque, você precisa se enterrar. É como se fosse o portal. Você se enterra ali pra você entrar em The Pink Opaque. Na verdade, isso é uma referência à própria morte. É como se você estivesse enterrando quem você era antes pra assumir uma nova identidade. Que aqui, no caso, quando você se enterra, você entra em The Pink Opaque. Gente, olha só que incrível isso, né? Essa referência com a morte, de você matar quem você era e assumir a sua verdadeira identidade. Eu achei isso genial. É mórbido, mas estamos falando aqui de um filme de terror da A24. Então tá tudo bem. Quando a Mad barra Tara queria assumir daquela realidade, é porque eles moravam num bairro muito preconceituoso. Por isso que ela fala, as pessoas aqui, elas não te impulsionam pros seus sonhos, são pessoas que não entendem quem você é, porque são pessoas preconceituosas. Ainda mais nos anos 90, imagina como era difícil. E se hoje nós estamos discutindo esse tipo de coisa, tem muita gente preconceituosa ainda, imagina naquela época. E é isso que ela faz, ela vai viver em outro lugar, enquanto o Owen, ele fica dentro daquele lugar, sendo proibido de assistir The Pink Opaque, ou seja, sendo proibido de ser quem ele é por dentro. Ele não consegue se libertar disso. E lembra que eu falei pra vocês que tem uma cena onde ele está sendo sugado pela televisão e o pai dele puxa ele na última hora? Quase o Owen, ele assumiu quem ele era, quase ele entrou no universo de The Pink Opaque, mas aí o pai dele puxou ele de volta. E a gente vê muitos casos disso, das pessoas não assumirem a sua própria sexualidade, os seus desejos, por conta dos pais que estão sempre puxando esse lado da realidade, mas que na verdade a realidade é o que a pessoa quer viver, mas muitos pais não entendem isso. Puxa o filho ou a filha de volta dizendo, ó, não pode ser assim, você tem que viver aqui, ó, nessa realidade, você é assim, você vai morrer assim. E depois que o pai dele morre, seria a chance perfeita pro Owen se assumir. Só que ele viveu tanto tempo reprimido, e quando ele tentou se assumir de novo, ele viu que The Pink Opaque não era tão legal assim, que foi quando ele passou a assistir The Pink Opaque na televisão, no streaming. Então é como se a vida tivesse matado por dentro quem ele realmente era. Ainda bem que ele conseguiu se reerguer. E depois dessas conversas com a Mad barra Tara, e de tantas mensagens que a Mad barra Tara deixava pra ele, quando ele abria a porta, ele sempre via aquela mensagem, nunca é tarde, você consegue, vai em frente. Ele conseguiu realmente assumir quem ele é. Que é naquela cena onde ele se corta no banheiro e abre o seu peito e sai todo aquele brilho. E logo em seguida, depois que ele se assumiu pro mundo, depois que ele mostrou que ele é a Isabel, que por dentro dele tem o The Pink Opaque do jeito que ele conhecia, ele sai daquele banheiro pedindo desculpas pra todo mundo. Do tipo, olha, desculpa, mas eu sou assim. Poxa, desculpa, mas eu sou uma pessoa trans. Desculpa, agora eu sou Isabel. E ainda dá pra ir além na interpretação dessa cena em que ele está em frente ao espelho. Se vocês repararem no formato que fica esse corte que ele fez no peito, quando ele abre, fica bem similar ao órgão genital feminino, que não dá pra falar o nome aqui, né, por conta do YouTube, mas que tem tudo a ver com essa cena. Então eu achei uma boa interpretação também do que está acontecendo com o corpo do Owen. Então olha só que maravilhoso isso que a diretora criou pra gente. Nossa, que história interessante. E ainda tem mais, tá? Tem o plus, que é a série Buffy, a Caça-Vampiros. Por que que a diretora usou essa série pra ser a referência de The Pink Opaque? Quando eu assisti a série Buffy, eu já era adulto. Eu conhecia, já tinha visto algumas cenas, mas eu fui assistir oficialmente adulto. Então eu não tive a mesma magia dos jovens que assistiram essa série nos anos 90. E de acordo com a diretora, Buffy foi exatamente o que o The Pink Opaque foi pra esses personagens. Era o refúgio da vida de jovens que não se enxergavam como normais na sociedade. Então a série Buffy, ela ajudou a moldar a personalidade de muitos jovens. Olha só que interessante, isso é uma coisa que eu não sabia. E Buffy foi muito forte nos Estados Unidos por conta disso. Então as pessoas faziam isso que eu citei pra vocês do filme. Trocavam fita VHS com os episódios, criavam teorias, liam o guia da série, se vestiam como os personagens. Muitos meninos se vestiam como a própria Buffy. Algumas meninas se vestiam como um dos rapazes. Então ali as pessoas, elas foram descobrindo que existe um mundo muito colorido além daquilo que elas viviam. E as pessoas começaram a se identificar com essa série. Por isso que a diretora escolheu essa série, porque ela sabe, ela viveu aquela época, né, dos anos 90. E o legal é que se vocês assistirem esse filme de novo, depois dessas explicações que eu trouxe pra vocês, vocês vão enxergar todos esses pontos no decorrer do filme. Nada é jogado por acaso, tudo é muito bem encaixado. Então pra mim é um filme que ele funciona muito bem na sua proposta. E não é a primeira vez que essa abordagem é levantada no cinema. Nós tivemos em 1999 um exemplo ainda mais popular
do que o filme que nós estamos falando no vídeo de hoje, que é do filme Matrix, com o Keanu Reeves, que fez muito sucesso. As irmãs Wachowski, que estavam passando pelo processo de transição enquanto dirigiam, né, produziam e roteirizavam a trilogia original de Matrix, elas já estavam discutindo sobre pessoas trans também no próprio filme Matrix. O que não foi muito explorado, já que naquela época era complicado falar sobre isso, mas elas chegaram até a criar uma personagem chamada Sweet, que todo mundo conhece, tornou uma personagem muito querida, que apareceu no primeiro filme. Ela é uma personagem que na vida fora da Matrix tem um gênero, e quando está dentro da Matrix, ela tem outro gênero. Então essa é a metáfora que as irmãs Wachowski escolheram para colocar dentro do filme, para falar do processo de transição que elas estavam passando, já que elas são mulheres trans. Tanto que, se vocês repararem, a Sweet é a única personagem que veste branco, enquanto todos os outros personagens, eles vestem roupas pretas. E agora eu quero saber que vocês, depois dessas explicações, vocês gostaram mais do filme ou continuam não gostando, não gostaram do final, da história? Porque tudo bem também, tá, gente? Não é porque o filme ele tem todas essas explicações que vocês são obrigados a gostar do filme, não. Cada um vai ter uma experiência, se você não gostou, tá tudo bem. O que não falta no mundo é filme pra você assistir. Então, se você não gostou desse, você vai gostar de outros e tá tudo certo. E se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi o ponto que você mais gostou do filme, o que fez você se apaixonar por essa obra. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amiguinho de vocês que também assistiu esse filme e ficou confuso. Então manda pro seu amiguinho, manda pra todo mundo. Enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo ou forem assistir ao filme depois desse vídeo, me marquem no Instagram de vocês, que eu faço questão de repostar o story de vocês lá no meu Instagram. Não se esqueça de deixar o seu like, coloquem sugestões de outros filmes que vocês querem ver aqui no canal num quadro parecido com esse. Já tem uma playlist com vários filmes que eu trouxe aqui pro canal, explicando o final, falando de teorias, curiosidades. Então só clicar aqui na playlist e ir maratonar os outros vídeos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.